3, 2, 1. Bom, boa noite para quem está assistindo. Bem-vindos aí à atividade sobre a economia brasileira, o que esperar, do Unicinos Conecta. Vamos ter uma atividade aí com duração de 1 hora, né, falando sobre esse tema. E a ideia é a gente poder dialogar um pouco, né, sobre algumas das questões aí que parecem relevantes aí nesse momento sobre a economia brasileira, tá? Eu sei que tem um pessoal que está assistindo no YouTube, né? Então a ideia é que a gente possa lá no final da atividade, tá, da apresentação, poder fazer, eu poder dialogar um pouco com vocês, mas aviso que isso vai ser possível através de comentários, né? E esses comentários podem ser feitos através do Teams, tá? Então quem está assistindo pelo YouTube pode ingressar no Teams, tá? Porque aí sim vai ser possível fazer os comentários, porque segundo me informaram aqui, o pessoal que está na produção aí, Gustavo e a Marina, né, quem eu já agradeço, que eles vão poder receber os comentários de vocês aí através da plataforma Teams, tá? No YouTube me parece estar desativado os comentários, então se vocês comentarem lá, a gente não vai poder dialogar, tá? Então quem tiver aqui no Teams também pode já, né, se quiser se identificando aí, né, dizer quem é que está por aí, para a gente poder ter essa sensação de que não está aqui falando sozinho, né? Tá? Então já faço esse aviso, depois na sequência eu relembro, tá? Então acho que vocês podem colocar a apresentação, tá? Talvez também agradecer, né, a universidade, né, por proporcionar esse momento aí. É um momento em que a gente está, todos, acho, tentando de alguma maneira se adaptar, né, às dificuldades aí que estão colocadas. A universidade foi um semestre bem atípico, né? A Unicinos, ela optou por uma transição aí para essa modalidade do ensino à distância, né, em quase totalidade aí das atividades. Então foi um período aí de bastante aprendizado, né, para nós também, professores. E acho que é interessante mencionar que a universidade também deu todas as condições, né, para que a gente fizesse isso, né, uma série de atividades aí de esporte, de treinamento, tal, para eu poder chegar nesse momento aqui e não estranhar tanto, né, fazer essa atividade aqui dessa maneira, visto que a gente, né, já está uns 2, 3 meses funcionando mais ou menos assim, e com do meu ponto de vista, assim, um desempenho bastante interessante, né? Então, como está todo mundo tendo que se adaptar, né, a essa realidade nova, né, então acho que é importante fazer esse registro aí, né, que a Unicinos ela fez essa opção e não só fez a opção, mas também, né, deu bastante suporte aí para a gente, para os professores aí, para poder fazer essa transição, tá? Marina e Gustavo, vocês podem colocar a tela cheia, tá? Podem colocar a apresentação. Bom, então o título da atividade é Economia Brasileira, o que esperar, né? E como eu estava comentando, quer dizer, eu vou comentar um pouco sobre o contexto, né, o nosso curso de Ciências Econômicas da Unicinos, depois entrar no tema mais especificamente sobre a questão da economia brasileira, fazer aí algumas conjecturas, indicar alguns temas que eu acho que são interessantes no momento para eventuais estudos e debates, e depois um quarto momento, como eu tinha mencionado, tentar dialogar um pouco aí com o pessoal que está assistindo, tá? E aí aviso de novo quem está assistindo pelo YouTube, se quiser participar, os comentários precisam ser feitos ali na plataforma Teams, tá? Então tem o link aí no YouTube para vocês acompanharem. Vou tentar modulando um pouco a apresentação em função desse interesse, né? Como é um assunto bem amplo, a gente tem como, digamos, ficar falando bastante tempo aqui sobre ele. E então a ideia é que eu vou tentar
modular um pouco aqui a extensão, né, da fala em função desse interesse. Se surgir bastante comentários, eu vou tentando acelerar aqui minha conversa para a gente poder fazer esse diálogo. Caso não surja né, perguntas, comentários, aí eu vou desenvolvendo um pouco mais os assuntos, tá? Então seriam esses 4 momentos. No primeiro momento, eu queria comentar que, quer dizer, o contexto do nosso curso, né, de Ciências Econômicas na Unicinos, tá? Ele é um curso que, embora tenha toda a carga tradicional dos cursos de economia, em termos de métodos quantitativos, teoria econômica, me parece que ele é um curso que tem uma característica também de ter uma carga horária bastante importante, assim, de disciplinas que, de uma maneira geral, a gente pode chamar de disciplinas históricas, né? Disciplinas de história do pensamento, de economia brasileira, formação econômica do Brasil, né? Então, me parece, assim, que a mim isso é bem relevante, assim, porque eu acabo trabalhando, né, em diversas dessas disciplinas e podendo, então, abordar, né, os assuntos aí, inclusive da conjuntura econômica, a partir de uma coisa que, talvez um pouco pretensiosamente, que eu estou chamando de enfoque histórico-estrutural, tá? Sem ter a pretensão de explicar exatamente ou suficientemente o que é isso, eu diria que esse tipo de abordagem, né, ela parte sempre de uma pergunta muito, né, tá colocada aí, que é se existe uma abordagem econômica, que é a teoria econômica mais convencional, né, que a gente chama de teoria econômica neoclássica. E todo estudante de economia, ele obrigatoriamente se dedica, né, muito a essa abordagem, né? Quer dizer, o economista hoje, ele é testado, né, nos seus conhecimentos a respeito dessa teoria econômica neoclássica, ou ortodoxa, ou convencional. Então, eu sempre digo para meus alunos, assim, que é preciso estudar a teoria econômica convencional com muita energia, né? Por quê? Porque faz parte, digamos assim, do treinamento do economista, e economista, normalmente vai ser exigido em relação aos seus conhecimentos relativos à teoria econômica convencional. Mas, se me perguntarem, Fernando, né, no teu trabalho de economista, né, além de professor, eu também sou economista, trabalho atualmente no Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul, na Secretaria da Fazenda, né, e se alguém me perguntasse, Fernando, como economista, qual é a real utilidade da teoria econômica convencional para compreender a realidade concreta, eu não estaria sendo sincero se eu dissesse que a utilidade é muito baixa, é muito pequena, tá? Eu entendo dessa forma, ou seja, de que os ensinamentos da teoria econômica convencional não têm sido muito frutíferos, tá, para compreender a realidade concreta. Bom, mas então, se a teoria econômica convencional não nos ajuda muito a entender a realidade concreta, haveria então alguma forma, algum guia, né, haveria princípios teóricos gerais que possam ser assumidos como parâmetros para isso, né, para essa compreensão da realidade concreta? Me parece que sim, né, só que não são princípios que sejam, né, digamos, completamente difundidos, tá? Embora um ou outro elemento deles sempre vá aparecer, né, em diversas análises, mesmo as análises convencionais. Mas me parece que há sim, então eu sou bastante cético em relação à utilidade da teoria econômica convencional, mas tenho uma confiança bastante grande, né, numa abordagem heterodoxa da economia que, né, de uma maneira muito resumida, eu posso sintetizar aqui nesses três princípios, dá para chamar assim, né? O princípio do excedente, que é uma ideia que, digamos, tem sua origem lá na economia política clássica, tá? Então, os economistas políticos clássicos trabalhavam todos com o conceito de excedente. A ideia da demanda efetiva, que ficou mais, digamos, conhecida a partir da abordagem do Keynes, né? Mas há outros autores também importantes no que diz respeito à teoria da demanda efetiva, e principalmente nas economias periféricas, como é o caso do Brasil, a ideia de que existem restrições externas, né, para quaisquer objetivos que você possa ter
a nível nacional. Então, as políticas econômicas, né, ou seja, as ações do governo e das empresas, enfim, elas estão sempre condicionadas por um ambiente econômico que não é simplesmente nacional, mas né, cada vez mais global. Então, a ideia de restrição externa é a ideia de que você está num contexto, né, mais amplo do que a economia nacional, e isso afeta, né, as principais variáveis econômicas a nível nacional. Então, esses três princípios, eu diria, não são centrais, embora apareçam, né, nas abordagens econômicas convencionais, mas me parece que são muito úteis e eu tenho trabalhado com eles, né, então, quem foi meu aluno ou pretende ser, vai ouvir muito falar nisso, né, ou já ouviu ou ouvirá, né, porque eu sempre chamo a atenção de que as análises que eu principalmente procuro passar, né, são baseadas nesses três princípios, tá? Então, se eu fosse, né, tentar assim, resumir isso, né, usando assim um pouco os títulos das disciplinas mais tradicionais que tem no curso de economia, eu diria que isso é uma abordagem que é uma abordagem macroeconômica articulada com a chamada economia política. Ou seja, o que significa isso? Significa que você assume que existe uma realidade que, em princípio, ela é global, né? Ela é, digamos, fragmentada em torno de espaços nacionais, né? Ou seja, você tem os países que participam de um sistema internacional, né? E você tem dentro dos próprios países, você também vai ter determinados grupos, né? Determinadas classes sociais. E esses grupos e os países e eventuais outros grupamentos que sejam relevantes, eles não estão nunca necessariamente, né, em harmonia de interesses. Então, me parece que um aspecto assim, muito importante é esse, é observar que a economia, né, os processos econômicos, eles não se dão necessariamente num contexto de harmonia de interesses. Eles podem se dar num contexto de conflito de interesses. E esses conflitos de interesses, eles se refletem, muitas vezes, nas ações, por exemplo, da política macroeconômica, né, que são as ações do governo, do Banco Central, e assim por diante. Então, a ideia de uma macroeconomia articulada com a economia política é a ideia de uma abordagem econômica que procura, né, analisar os fenômenos da ordem da macroeconomia, que seriam os fenômenos agregados da economia, as grandes variáveis, a produção, o emprego, as exportações, enfim, num contexto em que você não assume que isso ocorra necessariamente num contexto de harmonia de interesses. Tá? Eu tenho trabalhado com esse tipo de abordagem num contexto também de análise de conjuntura econômica, né, que é essa avaliação, né, mais de curto prazo, como a gente chama, né, dos fatos mais do cotidiano, do tempo, por exemplo, no momento, a principal questão aí da conjuntura econômica é a própria questão da pandemia e seus efeitos, né, mas tem sido interessante também refletir sobre como que essa análise da conjuntura econômica, na medida em que ela vai se processando e ela vai se consolidando em determinadas narrativas, determinadas interpretações sobre o que está ocorrendo, ela acaba contribuindo fortemente para aquilo que a gente chama de história econômica. Ou seja, lá na frente, daqui a 5, 10, 20, 25 anos, alguém vai estar falando sobre aquele ano de 2020, onde houve uma pandemia que paralisou uma série de atividades, que as pessoas tiveram que ficar em casa para se resguardar, para evitar a disseminação de um vírus, assim por diante. Mas de que maneira você vai contar essa história, né? Como que você vai avaliar os efeitos, como que você vai avaliar aquilo que foi feito, se foi efetivo, se não foi efetivo, as principais consequências dos fenômenos do cotidiano, isso vai ser interpretado, né, de uma maneira mais ampla e vai ser, então, o que vai ficar como uma história econômica. Então, tem sido bem interessante perceber, né, como que uma determinada análise de conjuntura econômica, na medida em que ela é reiterada e ela é consolidada, ela pode se tornar uma determinada narrativa muito mais ampla, né, sobre como que as coisas se processaram, né, no passado, né. Então,
como eu estava comentando, a questão que se coloca hoje é essa dos efeitos quais serão os efeitos aí desse problema, né, de saúde pública que está colocado, né, e que levou os governos estaduais, municipais, a adotarem uma série de restrições à atividade econômica. E a questão toda é saber, bom, o que vai acontecer a partir disso, né? Não só a questão sanitária, efetivamente, né? Quer dizer, tomara que acabe logo, que a gente possa controlar esse vírus rapidamente, mas os efeitos econômicos eles já são bastante visíveis, né? Então aqui esse gráfico para ilustrar um pouco, né? Isso aqui são dados aqui do Rio Grande do Sul, tá? Então são dados apenas aqui do Rio Grande do Sul, mas isso não prejudica porque me parece a dinâmica é mais ou menos parecida no Brasil inteiro, tá? Então o que são esses dados? São dados que são disponibilizados pela Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul e que eles indicam o número e o valor das notas fiscais, né? Hoje em dia a gente praticamente todas as transações que a gente faz são registradas em notas fiscais eletrônicas, né? E a Secretaria da Fazenda então tem esses dados, né? E está disponibilizando esses dados em periodicidade diárias. Então a gente sabe diariamente quantas notas fiscais foram emitidas e qual o valor dessas notas fiscais. Então esse gráfico aqui mostra exatamente essas informações sobre as notas fiscais, né, desde o dia 21 de março, né, até o dia de ontem, ou anteontem, dia 14, tá? Dia 14 de julho, portanto, anteontem. Então, o que dá para perceber aqui? Está em percentuais, né? Então são todos percentuais comparados com a posição que estava lá em 21 de março. Então, o que dá para perceber? Que no início, né, quando começou a haver as restrições e as pessoas começaram a se dar conta de que elas precisavam se resguardar e ficar em casa, caiu muito, né, o valor e a quantidade de notas fiscais emitidas. O que isso indica? Né? Isso indica que houve uma forte interrupção, né, do curso normal dos acontecimentos econômicos, ou seja, a produção parou, as pessoas pararam de comprar, muitas empresas pararam de produzir, assim por diante. Então esse dado aqui, ele dá uma ideia, né, de qual foi exatamente o efeito que essa condição toda teve na atividade econômica. Então a gente vê, a linha amarela é a linha das notas fiscais entre empresas, é o valor das notas fiscais entre empresas. Então a gente vê que esse aí, na verdade, foi a variável que foi menos afetada, né? O efeito mais forte aparentemente se deu no valor e na quantidade das notas fiscais ao consumidor, né? Então a linha cinza e a linha azul, né, é o valor, melhor, a linha laranja e a linha azul são o valor e a quantidade das notas fiscais ao consumidor. Então já dá para ter uma ideia aí, né, isso indica, né, que vai haver um forte efeito sobre o crescimento da economia nesse ano, certo? Assim, então, mais ou menos, digamos assim, todo mundo está já apostando, né, que vai ter um efeito bastante forte sobre a taxa de crescimento do PIB, do ano de 2020, a gente não sabe, né, quanto vai ser, mas né, todo mundo está dando seus chutes aí e, né, em geral, todo mundo está apostando alguma coisa aí entre uma queda de 5% do PIB e uma queda de 7%. Acho que dá para colocar boa parte do pessoal aí nesse intervalo. Tá? Eu coloquei aqui, eu montei esse gráfico aqui, e estou usando aqui a ideia de que vai ser 5% de queda. Tá? Então, daria para dizer que é uma visão otimista. Tá? É uma visão otimista, já, né, tem gente projetando quedas maiores. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui? Tá? Eu quero chamar a atenção aqui no sentido, né, um pouco no sentido que eu estava comentando antes, de colocar esse ano de 2020 e essa questão aí da pandemia, né, numa perspectiva um pouquinho mais ampla, né? Quer dizer, o que está acontecendo no ano de 2020 é uma interrupção, né, de um processo de crescimento econômico acelerado pelo qual a gente vinha passando, ou é uma crise dentro da crise? Tá? Me parece que é uma crise dentro da crise, tá? Porque embora contração de 5%
no PIB de um ano só, a gente nunca tem observado, né? Houve outros períodos em que houve contrações. Vou mostrar daqui a pouco algumas informações, alguns dados aqui, né, que vai dar para ver que, bom, já houve períodos de crise, né, na história do Brasil e tal, mas o que me parece bem importante nessa ocasião é que é uma sequência, na verdade, de resultados muito ruins do ponto de vista do crescimento econômico e, como eu vou mostrar depois, também da questão do emprego. Tá? Então, esse ano de 2020 não será um ano isolado em termos de uma má performance, né, da economia brasileira em termos de crescimento econômico. Primeiro, o crescimento econômico, claro que não é a única coisa que importa, né? É evidente que há outras questões que devem ser consideradas, mas o crescimento econômico é uma variável central, principalmente numa economia que como a nossa, que ainda tem uma renda per capita, né, não muito alta, que tem problemas distributivos, né, que tem problemas sociais e tal, é impossível, né, num contexto como esse, você pensar em desenvolvimento econômico, progresso do ponto de vista social, etc., sem o crescimento do PIB. Embora o crescimento do PIB ele não seja suficiente, né, para gerar todos esses efeitos positivos que a gente espera, tá? Mas ele é fundamental. Então, o que eu quero mostrar com esse gráfico aqui? Que esse ano de 2020, né, aparentemente vai ser um ano muito ruim desse ponto de vista, mas ele é mais do que isso, ele é um ano ruim depois de uma sequência de anos também muito ruins ou de recuperação muito frágil. Né? Então, eu coloquei aqui as taxas de crescimento do PIB, que são as colunas ali, né? As laranjas são os dados reais e a vermelhinha é uma projeção, tá? E a linha azul seria, então, o nível do PIB, né, tendo como base de comparação ali o ano de 2013. Tá? Então, 2013 é a comparação e os demais anos são, digamos, a aplicação ao PIB de 2013 das taxas anuais que estão colocadas ali nas barrinhas. Tá? Então, o que dá para perceber nesse gráfico aí? Que houve uma recessão muito forte em 2015 e 2016, seguido de 3 anos de crescimento econômico, mas um crescimento econômico muito pequeno, né, que não chegou a recuperar. Vejam a linha azul, né, ela chega lá um pouco acima dos 100 lá, né, o eixo do gráfico tem 2 eixos, né, tem o pessoal que fala mal de quem faz gráfico 2 eixos, tá? Eu não tenho nenhum problema em fazer gráfico 2 eixos, é só deixar claro que é o seguinte, a taxa de crescimento está aqui do lado esquerdo, tá, e o nível do PIB está lá do lado direito. Tá? Então a linha azul tem que ser observada com base na escala lá do lado direito. Então o 100 lá é o que está indicando o PIB 2013. Então vejam que no 2014 a linha azul subiu um pouquinho acima do 100. E depois caiu aqui para baixo, caiu aqui para 94, significa que caiu em torno de 6%, um pouco mais, o PIB ao longo de 2015 e 2016. Aí 2017, 18, 19, a linha azul sobe, né? Mas ela não chega nem perto de alcançar o nível anterior lá de 2014. Tá? E agora em 2020 a gente vai ter uma nova queda, né? E portanto a gente vai ficar com um nível de PIB ao final de 2020, se concretizar essa minha projeção otimista aí dos 5%, a gente vai ficar com um produto interno bruto, que é um indicador de produção, né? Um indicador de produção agregada da economia, em torno de 7,5%, alguma coisa assim, menor do que ele era lá em 2013, 2014. Então vejam, isso é uma performance que eu diria não tem paralelo, tá, na história, pelo menos na história do século XX. Tá? Então existe lá tem o IBGE, né, que é quem faz essas estimativas. No IBGE, no site do IBGE, existe uma seção lá que chama Estatísticas do século XX. Quando você consultar lá, você vai ver, você vai poder observar essas taxas de crescimento do PIB ao longo de todo o século XX. Então tem lá uma série histórica desde 1901 até 2000. Eu fui dar uma olhada nesses dados aí para ver quais foram as oportunidades, né, ao longo do século XX em que houve queda do PIB. Então houve 13 anos aí, 13 oportunidades em que o PIB caiu a nível anual. Tá? Agora, a maioria delas são episódios isolados. Tá? Então, por exemplo, 1902, 1908, 14, 18, todos são episódios isolados, ou seja, o PIB caiu num ano
né, e voltou a crescer no outro, de maneira que se pegar um intervalo de mais longo de 2, 3, 4 anos, não houve efetivamente contração, né. Ao longo desse período, né, você tem 3 episódios aí mais graves de recessão, né, que são recessões que são episódios, digamos, de uma duração um pouco maior. Tá? Você tem os primeiros anos da década de 30, né, acompanhando um movimento que foi global, que foi a Grande Depressão Internacional. Tem o início da década de 80, os primeiros anos da década de 80 também foram muito complicados em função daquilo que ficou conhecido como a crise da dívida, né? Não só no Brasil, mas em diversas economias latino-americanas, principalmente. E depois, ao final da década de 80, ali durante o governo Collor, tem um plano Collor, em 1990, também houve um período ali, né, que não chega a ser uma recessão tão forte, porque houve uma queda forte do PIB em 90, mas foi um período de relativa estagnação. Vejam, então esses aí são os 3 momentos assim em que, se a gente pega por esse critério de contração de produto interno bruto, né, a gente teria os episódios mais graves. E aí eu fiz esses comparativos aqui para a gente ver a dimensão que é o momento que a gente está vivendo, tá? A linha amarela é esse período nosso aqui, 2014 a 2020. E as outras 3 são esses 3 episódios aí que eu mencionei. Então dá para ver o seguinte: a linha azul é 28 a 34, você vê que houve uma queda ali no 4º ano desse período, né? Mas na sequência já houve uma recuperação bem forte, e lá no 7º ano, que é 1934, já estava com o PIB lá praticamente 20% acima do nível inicial, né? O início dos anos 80 também há uma queda bastante considerável ali, mas também, principalmente por causa do ano de 86, você tem uma recuperação forte. No final da década de 90, né, a linha cinza, como eu disse, né, há uma queda forte ali, mas no fundo, se você pegar o período como um todo, você vê que na verdade é um período de estagnação, né? Não houve nem queda e nem um crescimento muito forte. Então, né, pegando esses intervalos de 7 anos, a gente vê que, de fato, esse período nosso aqui, da linha amarela ali, ele é bastante complicado, né? E aí, como vocês podem ver aqui, né, na verdade eu estou pegando aqui 2 períodos que, se você pega a linha laranja e a cinza, no fundo é a década de 80 inteira, né? Então, na verdade, o que a gente pode... O comparativo que me parece até mais adequado para a gente fazer é entre esse período que a gente está vivendo e a década de 80. E está aqui, ou seja, é o mesmo dado, né, quer dizer, o PIB em termos reais, né, base 100 é o primeiro ano, e a sequência. Então dá para ver o que a década de 80 realmente foi, né, no seu início muito complicada, e depois há uma recuperação, e ao final da década você tem um produto interno bruto cerca de 15%, um pouquinho maior, um pouquinho mais de 15% acima do que começou. Ao passo que os 10 anos que se completam agora, né, essa década, na verdade está errado ali, né, teve assim 81 a 90 e 2011 a 2020, tá? Esse período nosso aqui, na verdade, é um período de absoluta estagnação. A gente vai encerrar a década mais ou menos no mesmo nível de produção que ela começou, tá? Então, resumindo um pouco essa história, né, a década de 80 é conhecida como a década perdida, tá? Então, por que ela é conhecida como a década perdida? Porque, de fato, se você pegar uma taxa de crescimento médio ao longo do período dos anos 90, é uma taxa de crescimento muito baixa para os padrões históricos brasileiros, que é, então, esse período todo que eu estava analisando aí até o momento, é 1901 a 2000, a taxa média de crescimento anual é acima de 4,5%. Ou seja, então é como se, durante o século XX, o Brasil cresceu em média 4,5%. Durante os anos 80, cresceu muito menos, cresceu em média só 1,5%. E por conta dessa performance muito ruim dos anos 80, essa década é conhecida como a década perdida. Então a pergunta que eu faço é, se essa é a década perdida, eu não sei ainda como que a gente vai chamar essa que a gente está vivendo agora, que a gente está encerrando agora. Tá? Porque o crescimento econômico foi absolutamente próximo de zero em termos médios, tá? Ou seja, a economia praticamente não cresceu ao longo dos últimos 10 anos, principalmente em função do que ocorreu em 2015 e 2016 e do que está ocorrendo agora em 2020,
associado, claro, com uma performance também, digamos, insuficiente dos outros anos que completam essa década. Tá? Então, como é que a gente pode agora, partindo de tudo isso são só informações, né? Tudo isso é só estatística. E como é que a gente pode tentar entender esses fenômenos? Com relação à década de 80, existe dá para dizer que existe um certo consenso, né, sobre o fato de que foram fundamentalmente dificuldades externas, né, que condicionaram as políticas econômicas da época e praticamente inviabilizaram, né, um crescimento mais forte naquele período. Tá? E de modo que uma coisa que eu procuro sempre chamar a atenção em aula é dizer assim, bom, sempre que você analisa a economia brasileira ou qualquer outra, você nunca deve achar que os fenômenos estão determinados exclusivamente por fatores que são internos às economias nacionais. Né? Você tem que olhar para os determinantes internos, para a questão política interna, para as políticas macroeconômicas internas, mas com a consciência de que elas estão sempre no contexto, como eu disse no início, né, de condições que são globais, né, e muitas vezes que são formadas por estratégias das grandes potências internacionais. O sistema internacional não é um clube de iguais, né? Na verdade, há uma hierarquia, né? Então, alguns países conseguem influenciar muito mais do que outros essas condições globais. Então, um exemplo interessante para entender isso é exatamente a própria pandemia, né? Que a gente estava falando. Que em si mesma ela é um fenômeno global, ou seja, ninguém dirá que a pandemia é um fenômeno exclusivamente brasileiro, né? É um fenômeno que, né, está ocorrendo a nível global, mas as estratégias nacionais de enfrentamento desse problema certamente vão fazer diferença, né, para efeito da avaliação do que vai acontecer com cada país. Né? Então, obviamente que o problema é global, mas a forma de lidar com ele poderá ser especificamente melhor ou pior, e assim com muitas variáveis também da questão econômica. Tá? Então, no nosso caso, ninguém poderá dizer que a pandemia é um problema exclusivamente nosso. Certamente não, é um problema global. Mas a gente pode avaliar a questão no seguinte sentido: será que a nossa entrada na crise da pandemia, como eu mostrei antes, a pandemia não é um fato isolado, não é a recessão que a gente vai estar vivendo esse ano, não é um fato isolado em relação ao que já vinha ocorrendo? Então, a forma como a gente entra na crise da pandemia, né, as condições econômicas nas quais a pandemia encontrou a economia brasileira podem ser justificadas também por causas globais, ou a gente tem que olhar com mais ênfase as questões de natureza doméstica. Né? E aí eu tenho colocado, nas análises que tenho feito e nos textos que eu tenho escrito, sempre que me parece que há uma questão doméstica muito importante para a gente entender o que houve nos últimos anos, né? Principalmente esse período recessivo a partir de 2015. Né? Aqui a gente pode ver os efeitos da recessão 2015-2016 sobre o mercado de trabalho. Né? Então aqui a gente tem dois indicadores, que é a taxa de desemprego e a taxa de subutilização da força de trabalho. Ambas expressam, né, de maneira diferente a utilização do fator trabalho, né? Quer dizer, ou seja, você está utilizando com bastante intensidade ou com pouca intensidade a força de trabalho que existe no país. Tá? Então, uma taxa de desemprego alta significa que você está utilizando, né, pouco a força de trabalho e que, portanto, tem muita gente que está à margem do processo. E a subutilização da força de trabalho também expressa isso, levando em conta fundamentalmente aquelas pessoas que elas trabalham, mas talvez gostariam de trabalhar mais horas. Né? Então, é uma outra medida, mas que também expressa, né, essa intensidade da utilização da força de trabalho. Logicamente que isso tem consequências sociais, não só econômicas, né? Isso tem uma série de efeitos, né? E o que me parece importante observar é que a nossa recessão de 2015 ela ocorreu ao contrário daquilo que ocorreu nos anos 80, sem qualquer condicionamento mais forte das condições externas. Né? Como eu disse, lá nos anos 80, há um certo consenso de que aquela recessão do início dos anos 80 foi causada por fatores que têm, digamos, uma
que são fatores que dependem das condições internacionais, certo? Então, uma crise da dívida externa que causou a recessão do início dos anos 80, né? E essas dificuldades externas permaneceram ao longo de toda a década. Mas no caso de 2015 e 2017, não vê essas dificuldades externas tão graves que possam justificar, né? E a gente vê uma crise tão forte quanto, né, e que agora a gente está, né, como eu disse, enfiado em outra, mas a entrada nessa nova dificuldade se deu em condições piores em função daquilo que ocorreu na recessão de 2015 e 2016. E me parece que é impossível explicar isso que ocorreu a partir de 2015 sem levar em conta os aspectos políticos internos, tá? Então, o que a gente observa nos últimos anos aí são conflitos muito intensos, né, que dizem respeito à questão do poder, da tomada do poder do Estado, né, a tomada do poder a partir do Estado, né, e que implicaram uma determinada orientação de política macroeconômica que acabou causando, né, a recessão. Mas por que a política macroeconômica poderia ela mesma ter causado a recessão? Me parece que se estabeleceu, a partir desse período anterior ali, que é 2013, 2014, um conflito, né? Eu falei lá no início da necessidade de levar em conta os conflitos, né, no contexto da macroeconomia. Então, o que acontece é que a gente observa ali esse período de 2013, 2014, dá para ver que a taxa de desemprego e a taxa de subutilização da força de trabalho ficaram bem baixas, certo? Então, o que acontece quando a taxa de desemprego e a taxa de subutilização ficam baixas, né? A ideia é que isso reforça, né, aquilo que a gente chama do poder de barganha dos assalariados. Então, o que aconteceu nesse período? Aconteceu um fortalecimento do poder de barganha dos assalariados, e isso começou a proporcionar ganhos salariais acima da produtividade, principalmente em muitos setores industriais. Tá? E essa condição faz com que haja uma pressão sobre a rentabilidade de alguns setores industriais. Tá? E o governo da época, a presidenta Dilma, né, tentou lidar com essa situação, fazendo aquilo que outro dia a gente discutia aí na banca de monografia, através de uma estratégia um pouco de balcão, assim, quer dizer, receber determinados segmentos industriais insatisfeitos e procurar fazer algum tipo de ajuste, algum tipo de concessão que pudesse minimizar um pouco o desconforto e a pressão sobre a rentabilidade daqueles setores. Tá? Então, isso vale para uma série de políticas feitas em termos de desoneração de impostos, né, redução de custos de energia elétrica. Tá? Enfim, tem uma série de ações que foram tomadas naquele momento e que a presidenta Dilma tentava, então, exatamente acomodar esse conflito, né, fazendo certas concessões, só que ao mesmo tempo em que isso talvez diminuísse um pouco o desconforto de certos segmentos, né, não foi suficiente, né, me parece, para acomodar completamente esse conflito, e a solução que o sistema político, econômico acabou encontrando foi acabar, então, com essa condição do plano emprego no mercado de trabalho. Na época era chamado de plano emprego, né? Então é uma questão a se discutir, inclusive, se isso faz sentido chamar isso de plano emprego ou não, mas o fato é que havia esse acirramento, que a gente chama, né, do conflito distributivo naquele período, e esse acirramento do conflito distributivo inicialmente a presidenta Dilma tentou lidar com isso de uma maneira, né, a tentar acomodar esses conflitos, e posteriormente isso aparentemente não foi mais possível, e aí a própria política econômica, a partir de 2015, acabou ela mesma revertendo esse processo. Revertendo esse processo através digamos assim, de políticas econômicas que acabaram levando à recessão, e levaram à recessão e tiveram esse efeito aí de
elevar novamente as taxas de emprego, de subutilização da força de trabalho, e com isso eliminando essas pressões distributivas, né? Então, com isso você elimina essas pressões distributivas e, embora isso tenha também seus efeitos sociais, econômicos e etc., aquele problema, efetivamente, que para muitos era um problema, deixou de existir, tá? Então, aqui eu tinha trazido aqui um texto meu, lá de 2015, mas acho que consegui explicar relativamente isso a partir do gráfico. Então, o que eu acho, né, só para indicar, assim, o que eu acho que nesse momento seria veja bem, eu estou dando uma ideia, assim, muito claro, muito rapidamente aqui, de algumas coisas que eu acho importantes para entender esse período, né, recente na economia brasileira. Mas isso, logicamente, se desdobra em várias perguntas, né? E essas perguntas não tem como ser respondidas de uma maneira tão simples, né? Elas precisam de estudo, de pesquisa, de debate a respeito. Tá? Então aqui eu tentei, né, já entrando um pouco na parte final aqui da apresentação, né, tentei elencar aqui algumas questões que eu acho que são relevantes para pensar no momento, né, e que a gente tem feito, né, tenho orientado trabalhos de conclusão de curso a respeito desses temas, né. Então, por exemplo, essa questão que eu coloquei dos aspectos políticos das políticas macroeconômicas, né, se a gente olha o que acontece no debate macroeconômico brasileiro, a gente vai ver que ele não reflete, está longe de refletir aquilo que é discutido a nível internacional, né, então em termos da política monetária, da política fiscal, qual é o papel da política monetária, qual é o papel da política fiscal. A nível internacional, a gente tem crescentemente um reconhecimento da importância da política fiscal como um elemento estabilizador do ciclo econômico, e no Brasil você não observa isso, né? Você observa um debate acirrado, mas, né, de uma maneira muito polarizada, e essa ideia não penetra em certos segmentos, embora lentamente isso está ocorrendo, mas muito lentamente, né? E quais são os reais efeitos das políticas econômicas e das políticas públicas em geral, né? Parece que a gente tem um debate muito carregado de certos mitos, né? Certos efeitos supostos que na verdade nunca se verificam, tá? Então isso, né, são temas aí que eu acho interessantes para estudos e pesquisas, tá? Tem uma outra questão muito relevante do momento, que é a questão da penetração da tecnologia, né? Penetração da tecnologia, por exemplo, a questão dos serviços aí executados por plataformas digitais, como Uber, né, iFood, etc. Quais são os efeitos disso, né, distributivos, sobre as remunerações dos serviços relacionados, tá? E algumas questões aí também relativas à questão sanitária, né? Agora, para fechar então, e depois abrir um pouco aí, caso haja, né, dê uma olhada aqui agora, não tinha intervenções, certo? Então, quem quiser colocar alguma questão aí, tá, fique à vontade. Certo? Eu vou comentar agora esse último slide, e aí depois a gente pode retomar aí alguma pergunta que seja feita aí pelo pessoal que está acompanhando. Então, para fechar o tema que foi proposto, né, o que a gente pode esperar, tá? E aí eu já faço a advertência de que eu não tenho, não tenho muitas mensagens tão positivas para dar a esse respeito, tá? Não significa que isso não possa mudar, né? E nem que eu pessoalmente goste daquilo que me parece ser o mais plausível para os próximos anos aí, né? Mas analisando assim de uma forma mais objetiva, me parece que a estratégia econômica que vem sendo adotada nos últimos anos, e que não tem dado resultado no sentido de uma melhor performance macroeconômica, né? Eu mostrei lá atrás aquele dado das taxas de crescimento, dado do emprego, né? Não é algo certamente bom para a maioria, né, das pessoas que compõem a sociedade brasileira, mas não vejo muita tendência de se alterar essa estratégia econômica, né? Ou seja, a gente vem
observando aí uma agenda liberal de redução de Estado, desregulamentação de uma série de flexibilização do mercado de trabalho, redução do tamanho do Estado, transferência de ativos públicos do setor privado. E parece que existe uma convicção de que isso deve continuar, né? No contexto político, eu acho que há uma convicção de que isso deve continuar. A mim, pessoalmente, não agrada esse tipo de orientação, mas é o que me parece mais plausível, né? No que diz respeito aos processos produtivos, eu acho que vai ser um tempo ainda de muita alteração em diversas técnicas produtivas, né? Eu acho que ainda a gente vai observar bastante penetração de processos digitalizados e georreferenciados, né? Então tem uma série de movimentos acontecendo aí, ou seja, houve uma mudança importante na tecnologia que decorre de uma queda do custo de processamento da informação, né? Então o custo de processamento de informação hoje é muito menor do que era, sei lá, 15, 20 anos atrás. Então isso implicou a viabilização, né, da aplicação dessas tecnologias a uma série de atividades aí, tá? No plano internacional, que não é muito a minha especialidade, me parece que os conflitos que existem entre as potências globais, o pessoal fala muito da China e dos Estados Unidos, né, mas não só, tá? Esses conflitos têm se acirrado e mudado de forma. Então essa questão da tecnologia também é muito relevante nesse contexto aí do internacional, tá? Então a gente observa, por exemplo, uma disputa, né, pelo espaço de difusão das tecnologias que são geradas, né? Então os Estados Unidos têm controle sobre determinadas soluções tecnológicas, a China tem lá seu controle sobre determinadas soluções tecnológicas, e o espaço em que vai se difundir um e outro padrão, né, me parece um espaço de disputa importante, né? E no nosso plano interno aqui, né, não consigo ver. Claro, nesse momento a gente tem uma situação aí, né, bastante peculiar, que é essa de restrições à atividade econômica, né? E nesse momento em que há restrições à atividade econômica, a gente vê uma certa, né, alguma alteração naquela agenda que eu coloquei ali em cima, liberal, de redução do Estado, no sentido de uma atuação compensatória do Estado, né? Então, houve aí um movimento de liberação de auxílios emergenciais, houve uma série de ações no sentido de tentar evitar um aumento ainda maior do desemprego, mas me parece que são ações dessa natureza, emergenciais, né, e que logo na sequência elas devem ser descontinuadas, né, pelo que se aponta, né, elas devem ser descontinuadas e a gente vai voltar, né, me parece, para uma performance econômica que não vai favorecer uma recuperação aí das condições sociais e econômicas que foram deterioradas aí nos últimos anos, né? Então não vejo, assim, como eu disse, um cenário muito otimista à frente, né? Tem um outro componente aí que me parece também muito relevante, que é a questão ambiental, né? A gente vê que essa situação, ela muitas vezes, essa situação econômica difícil, ela muitas vezes complica também a questão da preservação ambiental, né? Você manter determinados parâmetros de preservação ambiental, porque governos locais acabam ficando muito, digamos assim, desesperados por quaisquer investimentos, né, que possam, dinamizar a atividade econômica no seu espaço, e muitas vezes isso aí favorece determinadas atividades econômicas predatórias em relação ao meio ambiente, né? Então eu diria assim, quer dizer, tanto do ponto de vista social, quanto econômico, quanto ambiental, as perspectivas não são muito agradáveis. Pode mudar? Pode mudar, mas aí eu volto para o início da minha apresentação, né, onde eu dizia lá que os processos econômicos, eles são sempre vinculados aos fenômenos políticos. Então, se houver, digamos, uma consolidação de uma outra base social e política
né, que possa modificar essa orientação que está colocada, aí ela poderá se modificar. Tá? Mas nesse momento eu não vejo muita, digamos, não vejo muita possibilidade da gente ter uma alteração tão significativa. Tá? Então, temos aqui uma questão, tá? A pessoa não se identificou ali, mas colocou uma questão ali: para muitas crises, o modelo keynesiano foi uma saída. Seria essa também uma solução para o momento atual? Tá? Me parece que sim. Me parece que sim. Agora, e isso tem vindo para o debate, né? Tem vindo para o debate a questão do keynesianismo, né? Keynesianismo, então, seria, digamos, uma lógica exatamente inversa a essa que vem sendo adotada, certo? Então, se aquilo que vem sendo feito é orientado por uma lógica de redução do Estado, redução da participação do Estado na economia, assim por diante, o keynesianismo, né, uma maneira simples de refletir, de referir, seria exatamente uma estratégia diferente, né? Seria de que o Estado assume, né, um protagonismo maior e, fundamentalmente, a partir do gasto, né? Então, a questão do keynesianismo é muito associada à questão do gasto público, né? A despesa pública como um elemento dinamizador da produção. Tá? Então, me parece que o debate tem sido colocado nessa linha, tá? Então, procurando dialogar um pouco aí com a questão que foi colocada. De fato, há um certo debate nessa linha, mas eu não vejo da parte, né, de quem está no governo, né, necessariamente uma sensibilidade para isso, né? Me parece que, inclusive porque houve uma série de mudanças constitucionais, tá, no passado recente, e que precisariam ser revertidas para que essa estratégia alternativa pudesse ser adotada. Tá? Me refiro mais especificamente à questão do teto de gastos públicos. Né? Houve uma alteração constitucional há 4 anos atrás, 3, 4 anos atrás, que colocou um teto para o gasto público. Então, isso está gerando algum debate, porque a existência de um teto faz com que você tenha que tirar de um lugar para colocar no outro. Né? E esse tirar de um lugar para botar no outro, às vezes, você vai ver de onde vai tirar, e isso causa certos conflitos, etc. E claro que gera uma certa insatisfação, e muitas vezes vai gerar, inclusive, digamos, uma oferta insuficiente de certos serviços públicos. Tá? O Gilmar pergunta: será que um modelo mais privado do que estatal poderia ser mais eficiente? Olha, Gilmar, eu acho que, digamos que se fala muito nessa questão da eficiência, né? Mas eu perguntaria o seguinte: o que pode ser mais ou menos eficiente do que você ter 15, 20% da população desempregada? Então, eu acho que esse debate da eficiência, né, ele tem que ser feito a partir da lógica da economia como um todo, né, não necessariamente apenas do Estado. Né? É lógico que você vai olhar para o Estado, você vai enxergar determinados órgãos, determinadas instituições, etc., que você vai olhar, mas poderia ser melhor, né, ter um orçamento assim, assado. Mas a questão, né, que eu acho que é importante observar é os efeitos que o Estado tem do ponto de vista da economia como um todo. Né? No momento em que você tem a necessidade de retomar o crescimento da produção para que se possa retomar a dinâmica de contratações, né? Para retomar a dinâmica do emprego, o que está faltando, né, o que tem faltado, é uma dinâmica mais forte do gasto público, me parece. Tá? Estou me avisando aqui que nós temos 5 minutos para finalizar, tá? Então eu vou continuar esse diálogo aqui com as questões que estão sendo colocadas, tá? Boas questões, tá? Então quem quiser também participar aí pode acrescentar, mas avisando que nós temos mais 5 minutos. Então eu vou, nesses últimos 5 minutos aí, tentar fazer um pouco esse diálogo aí com as questões que
que estão sendo colocadas. Então, quem quiser fazer mais alguma pergunta, faça, tá? Nesse momento, porque senão não vai dar tempo de eu ler e poder colocar alguma questão, tá? Que possa dialogar com isso. Tá, então, bom, retomando o que eu estava colocando, questão da eficiência, né? A questão da eficiência a gente tem que ver, então, me parece, do ponto de vista da economia como um todo, tá? E aí você não pode ter nada menos eficiente do que 15, 20% da população sem ter o que fazer, né? Veja bem, claro que ter o que fazer todo mundo acaba sempre tendo, mas o que a gente está observando aí é uma massa de gente procurando ocupação fundamentalmente para suprir suas necessidades mais básicas, né? Então a gente está voltando a uma condição, né, de uma parcela muito grande da população está fundamentalmente arrumando alternativas de sobrevivência, né? Alternativas de sobrevivência. E por quê? Me parece porque a dinâmica da economia formal, né, não é suficiente para absorver a quantidade de força de trabalho que está à disposição, né? Na minha opinião, o que faltaria? Faltaria, né, uma ação mais intensa do Estado, no sentido de dinamizar a atividade econômica e proporcionar para as empresas uma perspectiva melhor, né? E uma vez as empresas tendo uma perspectiva melhor, poder acelerar ou poder retomar, né, os processos de contratação. O que a gente vê é muito o discurso de que basta diminuir os custos, né? Então a queda da taxa de juros, né? A flexibilização do mercado de trabalho, né? Entretanto, o que a gente tem observado é que tem havido, né, uma série de avanços nessa direção, né? Então, desde 2016, 2017, houve essa mudança do teto de gastos, houve a reforma trabalhista, né? Houve a reforma da Previdência e na verdade, o que não se observou posteriormente os efeitos positivos sobre a dinâmica econômica. Perfeito, então acho que 7h28, eu vou então agradecer a oportunidade, foi dada aqui novamente pela Unicinos, né, de participar do Conecta, e agradecer aqui também a Marina e o Gustavo, que estavam aí na produção, né, e agradecer a quem estava assistindo aí, e pelas perguntas, tá? O Gilmar, que perguntou, e o outro, o anônimo, que não se identificou. Mas foram boas perguntas, acho que deu para dialogar, né? Espero que vocês tenham aproveitado aí a atividade.